Olá, bem-vindos a mais uma emissão dos Sabores. Hoje vamos estar às portas de Lisboa, pode dizer-se assim, e vamos conhecer avós que passam as receitas aos netos. E vamos conhecer o célebre coelho a Pedro da Porcalhota. E tudo isto para lhe dar a conhecer a Confraria Gastronómica da Amadora. Certamente já perceberam que a emissão de hoje é dedicada ao Concelho da Amadora. Atualmente conhecido por Amadora, este foi o primeiro município português a ser criado no período pós-25 de Abril. Pela sua centralidade, a Amadora foi, desde sempre, um dos principais pontos de circulação de pessoas e bens na área metropolitana de Lisboa. O concelho da Amadora é o mais densamente povoado do país, com mais de 175 mil habitantes, números para os quais muito contribuiu o aparecimento do caminho de ferro. O comboio trouxe novas pessoas e ventos de mudança. O multiculturalismo tomou conta da região. Aqui chegaram e permanecem ainda hoje grupos populacionais de Lisboa, Alentejo, Beiras, Trás-os-Montes e outras regiões do interior, bem como de Cabo Verde, entre outros palopes. Património edificado também não falta. Destaque-se o troço do Aqueduto das Águas Livres, que atravessa o concelho, mandado construir por Dom João V em 1731 para fornecer água a Lisboa. A Amadora é também conhecida como Cidade-Jardim. Percorrendo as 11 freguesias do concelho, encontramos dezenas de parques e jardins, amplos espaços verdes que funcionam como verdadeiros anti-stress da cidade. Este é o Parque Aventura, na Ribeira da Falagueira, um genuíno oásis urbano repleto de espaços verdes, especialmente dedicado aos jovens e à educação. E vamos começar por dar a palavra a alguns ilustres amadurenses. Eu penso que é assim que se chamam. Madurense. Amadurense, não é? Sim, porque eu quando vim para este concelho da Amadora, vim em 81. Em 81. Em 81, que isto não é nada que é hoje, que hoje está isto e evoluiu muito. Eu nasci no Concelho de Arganil, mas casei no Concelho da Pampilhosa da Serra. E o que é que gosta de comer lá? Lá, o que é que gosta mais? Daquilo que é antigo, daquelas regiões que nos chamam, daquilo que é bom. Deixe-me falar agora aqui com esta senhora. Esta senhora, de onde é que veio? Eu venho de Barcelos. Há quantos anos? Há 58. 58 anos, quase 60 anos. Então isto não Já havia vinha quase prédios, nada, pois não? Nada, isto não havia nada. Muitas hortas. Era só hortas e pinhal. Ora, aqui temos ilustres representantes. Este senhor, eu acho que é o Presidente da Junta. Sim, senhor. Anda aqui a acompanhar os seus votantes. Convém acompanhar, que eles também votam, não é? Ando a acompanhá-los de vez em quando, a perguntar-lhes e a mostrar-lhes aquilo que hoje é a nossa cidade e a perguntar-lhes aquilo que era na altura em que eles vieram para aqui. Portanto, as tradições mantêm-se, eles vieram para aqui, mantemos as tradições, contrariamente àquilo que muita gente pensa, a Amadora é uma terra de tradições. Isso é o que nós vamos tentar mostrar a seguir. Muito bem. E você de onde é que veio? Eu vim de Vimioso. Vimioso. De uma aldeia que se chama Santolhão. Muito bem. Aqui temos 4 exemplares de pessoas ilustres. O político, claro, a acompanhar os munícipes.
E convém sempre, porque isto no final, quando chega ao dia do voto, tem que ser bem tratados. Exatamente. Então, olha, muito obrigado, prazer em conhecê-los e felicidades. Por falar em tradição e em muitos anos de vivência na Amadora, nada melhor que conhecermos o Sr. António. Ora, bom dia. O senhor é que é o Sr. António. É, sim, senhor. Só podia ser, eu acho que não há mais Não há ninguém. mais ninguém cá. Não há mais ninguém Não, a é. fazer este trabalho, pois não. Sou o único. O único a fazer este É trabalho. verdade. E há quantos anos é que faz isto? 44. 44 anos, é muito tempo. Que idade é que tem? Vou fazer 63. 63 anos. 44 começou novo. Mas realmente parece que isto faz bem, você está com um aspecto saudável. É verdade, é verdade. Quando começou há 44 anos, havia muita gente a fazer isto? E havia aí umas dezenas deles. Dezenas? Dezenas. E entretanto depois foram ficando pelo Há caminho. coisa há uns 15 anos para cá sou o único. 15, 20 talvez. Eu há pouco reparei que o senhor há portas que chega e até tem a chave, tenho não é? 156 chaves. 156 chaves. Das portas dos prédios, das claro. portas do prédio. Mas de vez em quando também sobe a sua escadita, não? Subo para pendurar os clientes têm o saco à porta e eu É chego lá. mesmo na porta de cada um. Pois, os clientes têm o saco à porta e eu chego lá e ponho o pãozinho. No fundo você já faz um bocadinho parte das famílias, não é? Exato. Tantos Tenho anos clientes já desde que comecei a vender. desde que começou a vender. É família, isto é uma família. A que horas é que começa? Às 5 da manhã. Às 5 da manhã. E agora são 10 horas, 10 e pouco, isto deve estar a terminar também, não? É, à volta das 11h30, mais ou menos. 11h30, das 5 às 11h30. É verdade. Olha, desejo-lhe felicidades. Tá, obrigadinho. Muito obrigado. Até à próxima. Tá, Boas obrigado. pedaladas e muitos anos. Tá, obrigadinho. E já que falámos de pão, talvez venha a propósito passarmos para o espaço de vinhos. Nós, se quisermos produzir vinhos, que nós chamamos vinhos de guarda, ou vinhos que tenham uma vida muito mais longa, se calhar para nós é melhor aproveitarmos o engaço maduro da própria uva, maduro e em perfeitas condições, e utilizarmos esse engaço. Porquê? Porque os taninos que são necessários para a estrutura do vinho, de maneira que eles tenham essa vida mais longa, eu prefiro utilizar os engaços naturais das uvas, onde vou buscar taninos de muito boa qualidade, do que estar a adicionar taninos, que hoje em dia o tanino enológico é um produto enológico utilizado em toda a parte do mundo. Mas se eu puder utilizar um produto mais natural, eu vou utilizá-lo. Claro que isto não tem... Não o posso fazer todos os anos, porque nem todos os anos nos permitem fazer isto. Tem a ver com a maturação e o controle de maturação que se faz às próprias uvas. Portanto, há anos que podemos utilizar mais, há anos que podemos utilizar menos. Tem a ver com essa análise, porque há um processo simples, que é agarrar na uva e trincar esse pé e verificar se os taninos estão verdes ou maduros. Claro que isso tem a ver com a nossa experiência, com a nossa sensibilidade. Se o tanino está maduro, nós aproveitamos. Se o tanino não está maduro, eu dou aqui as instruções para que não se aproveite, tem mesmo que ser desengaçado, porque os taninos verdes produzem, portanto, digamos, uma prova um bocado mais desagradável, e então eu prefiro se calhar utilizar taninos e ser eu a utilizá-los do que estar a aproveitar das próprias uvas, porque de facto eles, ao serem taninos verdes, dão-nos, digamos, uma prova muito mais desagradável, os vinhos mais rascantes, como se costuma dizer. Não é? Isto faz-me puxar uma questão que nós não falámos e que devíamos ter comentado, até porque a ideia deste programa é explicarmos, desmistificarmos junto dos consumidores como é que acontece esta coisa do vinho e como é que as coisas se tratam. E convém dizer uma coisa que eu acho que é absolutamente geral em todo o mundo e em Portugal, é que a vindima não se faz por qualquer desígnio de calendário. A vindima faz porque os viticultores e os vitivinicultores
produtores ou os vinicultores de per si fazem análises de campo às uvas para saber o momento em que as uvas estão boas para serem colhidas. E, portanto, nem todas as uvas têm processos de maturação semelhantes, nem todas as uvas têm os mesmos objetivos. O enólogo pode querer que uma determinada casta tenha estas características em detrimento de outras que quer que a outra casta tenha, e que isso vai pôr-nos pontos de maturação e de prontidão das uvas para serem vindimadas. E, portanto, isto pressupõe que antes da vindima há uma equipe que anda a cocorrear, ou, no caso de só se ter uma vinha, a vinha, ou se for mais que as várias vinhas, não é verdade? E, portanto, recolhe-se amostras de todos os talhões. Talhões, basicamente, têm a ver com uma área definida onde está uma só variedade e, portanto, em que há uma homogeneidade em termos das características edafoclimáticas e, portanto, daí vai-se recolhendo as amostras, faz-se as análises no laboratório e, quando aquilo está de acordo com os parâmetros definidos pelo António Saramago ou pelos outros enólogos, neste caso, que estamos a falar de uma coisa geral, não estamos a falar aqui da nossa empresa, quando genericamente os enólogos estão confortáveis com as uvas que estão dentro do ponto de maturação que eles acham que é o ideal para fazer, é aí que se vai então fazer a colheita para garantir que se vamos trazer a matéria-prima nas mais perfeitas condições. O que os defensores da vindima mecânica, que não é o meu caso, dizem que é muito mais fácil reagir e colher no momento certo do que na vindima manual. Portanto, eu não sou fundamentalista em nada na vida nessa coisa da vindima mecânica, também não. Não a faço porque é uma opção interna nossa e, portanto, é como é. E, portanto, a vindima mecânica tem essa virtualidade, é que no momento exato em que a uva está pronta e se há condições de recepção, faz-se imediatamente, faz-se muito mais rapidamente, pode-se fazer à noite e, portanto, tem um conjunto de vantagens que a vindima manual não tem e, portanto, não há soluções perfeitas. Mas que a vindima manual depois terá outras para vocês? Terão outras, claro, e, portanto, isto só para demonstrar que não há nenhuma doutrina que seja absoluta e que diga assim, é melhor fazer assim ou melhor fazer assado. Dá resultados diferentes e nós estamos apostados num dos caminhos que dá um dos resultados e daí termos esta opção que temos na nossa empresa. A Residencial Jardim da Amadora, localizada no centro da cidade, dispõe de mais de 90 unidades de alojamento. Espaços pensados à medida dos segmentos de mercado que aqui procuram os seus serviços. Em relação ao público-alvo, é maioritariamente o segmento das empresas. Há muitas empresas do Norte e do Centro e do Sul que vêm prestar serviços especializados em Lisboa e procuram, à volta de Lisboa, perto de Lisboa, um local, portanto, para alojar os seus quadros de pessoal. Uma segunda faixa de mercado são o mercado dos grupos. Há muitos grupos de jovens, de terceira idade, estudantes, que vêm também visitar a capital. Um terceiro público-alvo é o mercado residente, ou seja, as pessoas que moram aqui perto muitas vezes recebem familiares, não é? Que estão imigrados noutros países, etc., que quando recebem aqui em Portugal, eles ficam alojados aqui porque é perto das suas casas. Para além do alojamento, a Residencial Jardim da Amadora tem mais para oferecer aos seus clientes, sobretudo a nível de eventos. A outra área de negócio que nós temos é a área de salões de festas, eventos sociais e catering. E como temos 1000 metros quadrados de salas, em 5 salas, temos tido procura em eventos do tipo de casamentos, batizados, aniversários. Para o consumidor final, falar em HACCP provavelmente diz muito pouco, mas para os profissionais do setor alimentar, o HACCP é algo que já faz parte do dia-a-dia. HACCP, diz-lhe alguma coisa? Em inglês quer dizer Hazard Analysis and Critical Control Points. Em português, significa análise de perigos e controlo dos pontos críticos. Trata-se de um sistema preventivo que identifica os perigos e as medidas a adotar para preservar a segurança dos alimentos. Em Portugal, o Recheio Masterchef é a primeira empresa de distribuição certificada em HACCP, Higiene e Segurança Alimentar.
Consciente das preocupações que se reveste hoje a segurança alimentar para os seus parceiros de negócio, o Recheio entendeu em 2004 iniciar aquele processo que é hoje conhecido como de implementação de HACCP nas suas unidades. Para esta empresa, o último ano e meio ficou marcado pelo processo de certificação. Foram 18 meses de intenso trabalho que ditaram a história e o futuro de uma estrutura empresarial empenhada na conquista da melhoria contínua. Durante este processo realizámos inúmeras pré-auditorias, por forma a sentirmos segurança por parte dos nossos colaboradores e sabemos qual o ponto exato a partir do qual estaríamos aptos a solicitar uma certificação. Tudo isto culminou com a obtenção dessa certificação, que obviamente é um motivo de orgulho para o Recheio, para as suas equipas, que estão evidentemente de parabéns e, acima de tudo, temos um sistema que hoje em dia garante ao nosso cliente que compra em condições de segurança. Conscientes de que a confiança dos clientes é um objetivo fundamental de toda a companhia, os responsáveis da empresa afirmam que há muito que todos os procedimentos referentes à área alimentar eram rigorosamente controlados. A grande diferença, sublinham, é que agora, com a certificação em HACCP, esse rigor e controlo estão padronizados e sistematizados. Este processo consiste numa identificação de perigos e avaliação dos riscos associados. Para que o processo tenha a segurança e a eficácia pretendida, há, contudo, que respeitar, conhecer, que identificar e trabalhar naqueles que são considerados os pré-requisitos do mesmo. A nível dos pré-requisitos que estão na base de um sistema de segurança alimentar, deveremos sempre considerar a adequabilidade das instalações, o controle das operações, a seleção e acompanhamento de fornecedores. Tudo isto são aspectos relevantes naqueles que constituem, por assim dizer, os alicerces de um sistema de segurança alimentar. De modo a garantir a adequada implementação do sistema, foi necessário assegurar que todos os colaboradores da empresa conheciam as suas responsabilidades e as regras necessárias ao funcionamento adequado do processo. Nesse sentido, foram administradas várias ações de formação ao longo do desenvolvimento do projeto. Tratando-se de um processo de mudança, houve a necessidade de explicar claramente quais os objetivos a atingir e, em especial, a importância deste processo para o canal Horeca, visto que irá garantir a segurança alimentar desde o processo de entrada da mercadoria até à chegada à casa do cliente, caso exista distribuição. É um processo que implica também muita formação e formação, tratando-se isto um fator-chave de sucesso para a implementação do sistema e envolveu todos os colaboradores da companhia, desde o gerente até ao encarregado das entradas. O Recheio tem como slogan a frase "No mundo alimentar, o rigor nunca é demais". É sabido que os alimentos são um bem essencial à vida e que influenciam diretamente a saúde e o bem-estar dos consumidores. Por isso, há que ter cuidados extremos. Até os alimentos mais saudáveis ou aparentemente inofensivos podem constituir perigo para a saúde pública se não forem respeitadas as normas de higiene e segurança alimentar. As empresas deste setor estão, por isso, legalmente obrigadas a assegurar que todas as fases de produção, transformação e distribuição de géneros alimentícios satisfazem os requisitos previstos em matéria de higiene. Mas mais do que uma obrigação legal, para os responsáveis do Recheio, a segurança alimentar é encarada como uma prioridade e um compromisso para com os consumidores. A Amadora tem uma confraria gastronómica e, pelo que se pode ver, penso que maioritariamente constituída por mulheres, não é assim? Mais ou menos, Samuel. Senhora Presidente, diga-me lá se é ou não é. Quantos são, para começar? Quantos confrades? Mais ou menos 50 a 60 membros já. Mas há mais senhoras do que homens? Não, há mais homens de senhoras. Ah, é? Neste caso eu tive sorte. Sim, mas hoje é sábado, eles foram para as compras. Muito bem. Então, vamos falar desta confraria. Desde quando é que existe? Desde quando é que foi fundada? Portanto, ele foi fundada o ano passado, portanto, em 2004. Não, há 2 anos. 2004? 2004. E, portanto, foi depois de uma conversa, achámos que deveríamos fazer alguma coisa pelo Concelho da Amadora. Reunimos com alguns amigos e
fizemos uma confraria. A primeira ideia que surge é uma confraria gastronómica na Amadora, mas a Amadora tem gastronomia? Esta pergunta faz-se de certeza do outro lado. Responda lá. Sim, tem gastronomia. Para já porque é uma zona oriunda de todo o país. Temos pessoas de todas as regiões do país e, portanto, tem que se comer, como qualquer outra zona do país. Isso quer dizer que a confraria assenta um pouco nas várias culturas gastronómicas? É isso mesmo, nas várias tradições gastronómicas do país. Mas também existe gastronomia específica da Amadora? Sim, portanto, pelo menos nos manuscritos estão o famoso coelho à pedra dos coelhos, os ovos mexidos com o chouriço, os pastéis de feijão, mas depois todas as outras gastronomias que se fazem ao longo do país, da região do país, também se encontram aqui na Amadora. Portanto, nós criámos então esta brochura, da qual fizemos umas favas que já são famosas aqui na Amadora, as favas com bacalhau, o bolo do confrade, a salada de rosas, com o ninho de perdiz, depois todos os peixinhos da horta, da zona de Trás-os-Montes a bola de carne, a cataplana do Algarve, as migas à alentejana, as empadas de borrego, depois a chanfana e a tigelada da beira. Portanto, temos mais ou menos aqui já uma algumas... representação do país, no do fundo. país. Para além da brochura, mais recentemente lançaram estas receitas da avó. Sim, isso foi um repto que eu queria saber quem morava na Amadora e pedíamos ajuda e colaboração a todas as escolas e às pessoas que nos fizessem chegar as receitas tradicionais das suas avós. Bom, já ficámos a conhecer um pouco da confraria da Amadora, penso que vamos ter a oportunidade de conhecer ainda mais lá mais à frente. Para já, o que eu proponho é que conheçamos pelo menos uma ou duas avós das que aqui colocaram receitas através dos netos. A publicação Receitas da Avó constitui outra das atividades da Confraria Gastronómica da Amadora. E porque são receitas da avó, e eu sei que foram passadas de avós para netos, temos aqui algumas avós, algumas das senhoras são avós, temos aqui netos, obviamente, mas para já vou falar com a dona Guilmar, não é? Guilmar Silva. Guilmar, que é transmontana. Transmontana, de Há Gema. quantos anos veio para a Amadora? Para a Amadora estou há 23. Há 23. E para Lisboa já estou há 53. Então primeiro Lisboa, depois Amadora. É. Ainda faz lá em casa muitos daqueles pratos transmontanos? Faço. Hoje não nos trouxe nem o botelo, nem as cascas, nem a outra que falou. Qual era o prato que falou? Que era os covilhetes. Os covilhetes. Um dia havemos de falar disso. Sim, senhora. Agora falemos antes aqui destes bolinhos. Umas tigelinhas. São de Vila Real, não é? São umas tigelinhas. Como é que se fazem? Olha, é muito simples de fazer. É uma massa muito simples, faz um doce de ovos especiais, depois forram-se as forminhas, mete-se o doce de ovos, vão a cozer e estão prontas. E leva um fiozinho de ovos por cima. E depois põe-se os fiozinhos de ovos só para dar uma gracinha, ficar mais bonito. Com um ótimo aspecto, o sabor, já lá vamos. Eu passo agora aqui para um neto que tem uma receita aqui no livro, que é o pão de ló de café. Como é que te chamas? Marco Pimenta. Marco Pimenta. Oh Marco, este pão de ló de café, tu sabes fazer? Mais ou menos. Já viste fazer? Sim. Aliás, os teus pais têm um estabelecimento onde se faz este pão de ló, não é? Sim. E esse foi o contributo aqui para o livro. Mais ou menos. E tu, tens aqui uma receita que tem a ver contigo? Qual é? É o pudim de gelado de laranja. O? Pudim gelado de laranja. Pudim gelado de laranja. Também gostas muito? Sabes fazer? Mais ou menos. Quem é que te ensinou a fazer? Foi a minha mãe. Foi a tua mãe. Eu agora vou ter que me levantar. Vamos ver se conseguimos que eu venha até aqui. Como é que se chama? Idália. Idália. Ovos verdes. Explique lá o que é que são os ovos verdes. Estes têm o esparguete cozido, os ovos cozidos e depois põe-se um bocadinho de mortadela, um bocadinho de aquele pai que se compra já assim às fatias. Cozem-se os ovos, partem-se horizontal e depois amassa-se tudo, faz-se uma massinha e enchem-se os ovos. Não sabe porque é que se chamam ovos verdes? Porque levam muita salsa. Muito bem, temos aqui um ótimo... mas está ali estão ali dois bolos ainda. Quem é que me apresenta aqueles dois bolos? Quem é que me sabe falar sobre aqueles dois bolos? Talvez aqui o Mar. Não? Não é meu, mas posso falar, é um bolo de coco. Esse é o teu, esse é o pudim gelado de laranja. Tu tinhas-me falado nisso, mas eu pensei que não ia provar. Afinal, vou provar. E este? Esse é o meu. Vocês estavam a fazer caixinha. Os netos a fazer caixinha comigo. Aquele é o teu, é o tal pão de ló de café. De café. Então, vamos provar.
E a seguir há mais. A chefe Irene, que já vimos na qualidade de presidente da confraria, está agora aqui exatamente na qualidade de chefe de cozinha, não é assim? É. Foi chefe de cozinha do ano de 1996. 1996. Sim. Foi esse o início da carreira, digamos, como chefe? Antes disso já tinha alguma experiência? Sim, mas esse foi apenas um desafio que eu quis pôr a mim própria. Portanto, eu já trabalhava há muitos anos nesta profissão, quis-me pôr apenas a nível de todos os outros chefes de hotéis que participavam nestes concursos. Desde então, sei que dá formação. Sim. Portanto, aliás, é uma das atividades em que ocupa muito tempo, não é? Sim, neste momento eu dou formação das 9 às 5 todos os dias. Tem o seu próprio restaurante aqui na Amadora? Sim, 2 restaurantes aqui na Amadora. Um já há 25 anos e o outro, portanto, mais recente, há 4. Onde se prepara, entre outras coisas, o célebre coelho à Pedro dos Coelhos, que algumas pessoas também chamam coelho à porcalhota, exatamente porque esta receita vem desde há muitos anos, desde que a Amadora ainda era a porcalhota, ao que sei. Portanto, a porcalhota era uma zonazinha, no fundo era um quintal, onde vivia um desses, o famoso Pedro, que tinha tem uma taberninha, que na altura não era taberninha, era uma casa de pasto, que faria então um famoso coelho para os almocreves, os passageiros, as pessoas que, no fundo, trocavam alimentos para Lisboa. Então agora vamos saber o segredo deste coelho. Começaríamos por colocar um pouco de azeite, o louro, o alho e a cebola. Portanto, isto seriam os ingredientes necessários para o início. Tudo em cru. Depois acrescentamos o coelho, acrescentamos o tomate, depois o vinho. Vinho tinto. Sim. A seguir o sangue e, por fim, um pouquinho de vinagre. Portanto, os miúdos do coelho, ou seja, o fígado, faríamos uma cabidela, né? Com tanto o molho, depois da fervura, o molho da fervura do coelho, para fazermos então tipo de um arroz à cabidela separado. Um cabidela para acompanhar. Para acompanhar. Portanto, que vai separado o coelho só, apenas depois de confeccionado, estufado, perfumado com coentros e o arroz, portanto, cozido nessa mesma marinada, mas servido à parte com o vinagre num outro tacho. Apesar de se tratar de um prato tradicional, criado há praticamente uma centena de anos, a chefe Irene propõe uma apresentação de cariz mais moderno. Já para o jantar de confraternização da Confraria Gastronómica da Amadora, o coelho à Pedro dos Coelhos seguiu os passos da tradição, apresentando-se em tacho de barro. Para além da divulgação deste prato, o objetivo da Confraria Gastronómica é preservar e promover, a nível nacional e internacional, a gastronomia tradicional do concelho e também das influências que este recebe de todo o país. Em encontros gastronómicos como este, pretende-se fomentar o intercâmbio social e cultural e a animação é uma constante. Nos habituais jantares convívio, a Confraria Gastronómica da Amadora conta com a colaboração do grupo de cantares do Clube Universitário Tempo Livre da Amadora, o CUTLA. E agora as nossas habituais sugestões na agenda de eventos gastronómicos. Sabores Vicentinos, 3 a 18 de junho, restaurantes aderentes de Algesur. Feira do Comer, 9 a 18 de junho, em Guimarães. 5º Festival Nacional do Vinho, 10 a 18 de junho, em Santarém. Pimel, 22 a 25 de junho, em Alcácer do Sal. 2º capítulo da Confraria O Moliceiro, 24 de junho, na Mortosa. Festa da Sardinha, 9 de junho a 2 de julho, nos restaurantes aderentes da Figueira da Foz. Na emissão de hoje, o nosso destaque vai para a Festa da Sardinha na Figueira da Foz. Então, até para a semana e bom apetite! Aproveitando o período em que a sardinha é conhecida por ter melhores sabores e com o objetivo de promover o prato mais típico desta região,
A Figueira da Foz apresenta aos apreciadores a 19ª edição da Festa da Sardinha. Este evento gastronómico acontece em 30 restaurantes do concelho. A Festa da Sardinha é uma excelente ocasião para saborear também o tradicional caldo verde, a broa de brenha e as famosas brisas da Figueira. Próxima emissão, a gastronomia de Viseu.